Olá, tudo bem? Sou Celso Payan, autor do livro Conspiração Monarquista, publicado pela editora Totti, e gostaria de, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre o livro. Primeiro, trata-se de uma obra literária, não uma obra acadêmica, ok? Então, é um livro que foi concebido a partir de 2010, eu fui escrevendo, e há no livro duas histórias, digamos assim, que elas vão se interrelacionando. De um lado, há uma organização político-religiosa que, como o título indica, quer restaurar a monarquia no Brasil. Então, por isso, né, conspiração monarquista. E de outro lado, há um grupo científico que gostaria de clonar seres humanos e vai atrás de pessoas que queiram participar do projeto, inclusive investir no projeto. E de que maneira esses dois grupos, essas duas histórias se interrelacionam? É que ocorrem alguns crimes e, né, como se trata de organização internacional, a Polícia Federal é chamada para investigar na figura do Antônio Chesca. E aí ele tem, por motivos ali narrados, explicados ao longo do livro, né, da sequência da história, a ajuda de uma pessoa ligada à igreja, o Lobo, e a ajuda de uma pessoa ligada à ciência, né, o Sanda. Então, a partir dessa interrelação é que a narrativa vai se fazer. O livro, para além de ser, né, uma narrativa policialesca, afinal há alguns crimes e há a presença da Polícia Federal, porque há uma relação internacional entre essas organizações. Então, para além do crime, né, dessa narrativa policialesca, há uma série de discussões em torno de conceitos como a religião, como a política e como a ciência, que acabam, né, dialogando entre si, sob uma perspectiva exatamente daquilo que é original e daquilo que é cópia. Né, como pensar, por exemplo, no Brasil hoje, a presença de um rei, a constituição de uma monarquia, isso seria possível de fato? É justamente o que pretendem, né, algumas pessoas que fazem parte aí, né, desse grupo, né, dessa organização político-religiosa. Então a ideia do livro, o objetivo do livro não é evidentemente discutir o momento atual, embora de certa forma ele reflita o momento atual. A concepção do livro começou lá em 2010, quer dizer, bem antes, né, desse momento que a gente está vivendo agora, politicamente, mas a literatura tem exatamente essa característica. A literatura ela se relaciona com contextos, mas procura ultrapassar esses contextos. Daí a razão pela qual a gente consegue recuperar livros escritos há 100, 200 anos e fazem sentido ainda hoje para nós. Então a literatura ela tem essa característica, e por isso que o livro, né, Conspiração Monarquista, não deve ser lido como um livro relacionado ao contexto de agora, ainda que ele reflita também. Afinal de contas, né, vivemos no Brasil, afinal de contas, há uma relação entre, né, a história brasileira e momentos específicos. Então, eu espero que você primeiro se divirta lendo, né? Afinal de contas, literatura, né, um romance, uma obra literária, acima de tudo é diversão, é distração, mas também convido você a partir do livro fazer algumas reflexões. Né? Quer dizer, o livro não é apenas, né, uma narrativa policialesca, ele vai além disto, e ele faz exatamente também cópias, né, de outros autores. Há menções a vários escritores, poetas, há menções a uma tradição, inclusive conspiratória, como não poderia deixar de aparecer também, não é? Então, acima de tudo, né, eu espero que você se divirta com o livro, mas também consiga, a partir dele, né, daquilo que é proposto pelo livro, fazer algumas reflexões sobre a vida e, é claro, também sobre o Brasil. Né? Muito obrigado.